A névoa densa pairava sobre Whitechapel, distrito de Londres, engolindo as ruas em um manto de mistério. A luz fraca dos lampiões a gás mal iluminava a escuridão. Na penumbra, uma figura solitária se movia sorrateiramente. Seus olhos, ocultos pelas sombras, fixavam-se em uma jovem que se encontrava parada sob a luz vacilante de um lampião. A jovem, uma prostituta de Whitechapel, aguardava por clientes. O homem se aproximou lentamente. A mulher, alheia ao perigo que se aproximava, continuava a olhar para a rua, esperando por um sinal. Mal sabia que, naquela noite, o terror a encontraria sob a forma de um monstro cruel e impiedoso. Ele era Jack, o estripador, e aquela seria sua próxima vítima. Por mais de 130 anos, o nome Jack, o estripador, aterrorizou Londres, pairando como uma sombra sinistra sobre as ruas de Whitechapel. Um assassino brutal, que desafiou a polícia e a sociedade vitoriana, deixando para trás um rastro de sangue e mistério. Mas será que finalmente estamos perto de desvendar a identidade do serial killer mais infame da história? Em 2007, o pesquisador britânico Russell Edwards adquiriu um xale manchado de sangue, supostamente pertencente a Catherine Eddowes, uma das 5 vítimas canônicas de Jack. Essa peça, que teria sido encontrada ao lado do corpo da vítima, se tornaria a chave para uma investigação que prometia revolucionar o caso. Com a ajuda de genealogistas, Edwards rastreou um parente vivo de Aaron Kosminski, um barbeiro polonês que era um dos principais suspeitos na época, mas nunca foi formalmente acusado. Ao comparar o DNA encontrado no xale com o material genético do parente de Kosminski, Edwards obteve um resultado surpreendente: um match perfeito. A notícia se espalhou, reacendendo a chama da esperança para os descendentes das vítimas que clamam por justiça e que agora exigem que o nome de Aaron Kosminski seja oficialmente reconhecido como o do assassino. Mas quem era Aaron Kosminski? Um barbeiro polonês de origem judaica que viveu em Londres no final do século XIX, sim, você ouviu mesmo, um barbeiro. Kosminski tinha 23 anos na época dos assassinatos e foi considerado suspeito por muito tempo. Na época de sua morte, em 1919, ele estava em uma instituição mental por causa da esquizofrenia. Ele ficou internado durante os últimos 28 anos de sua vida. De acordo com o The Mirror, relatórios policiais divulgados em 1894 mostraram que os investigadores acreditavam que Kosminski era o autor do crime porque ele tinha grande ódio por mulheres, especialmente da classe das prostitutas, e tinha fortes tendências homicidas. Não me entenda mal, Aaron Kosminski, há muito tempo, é um dos principais candidatos ao título de Jack, o Estripador. Antes de chegarmos à procedência do xale e à confiabilidade da evidência de DNA, precisamos começar pelo início e visitar a cena do crime após a descoberta do corpo de Catherine Eddowes na Mitre Square, pelo policial Watkins, a 1h45 do dia 30 de setembro de 1888. O primeiro ponto importante a ser observado é que a Mitre Square ficava na margem leste da cidade de Londres e, como resultado, estava sob a jurisdição da polícia da cidade de Londres e não da polícia metropolitana, como havia sido o caso dos assassinatos anteriores. Em outras palavras, uma força policial diferente ficou encarregada da investigação do assassinato de Catherine Eddowes, a 4ª vítima atribuída a Jack. A investigação sobre o assassinato de Catherine, ocorrido em 30 de setembro de 1888, teve início imediatamente após a descoberta de seu corpo em Mitre Square pelo policial Watkins. Ao contrário dos outros crimes de Whitechapel, a polícia da cidade de Londres agiu com rapidez
para preservar a cena do crime e coletar evidências. O inspetor Edward Collard registrou meticulosamente os pertences da vítima, incluindo roupas e objetos encontrados ao redor do corpo. No entanto, um detalhe chama atenção. Não há menção a um chale no inventário oficial. Uma teoria sugere que o policial Amos Simpson, da Polícia Metropolitana, teria retirado o chale da cena do crime antes da chegada dos investigadores. Segundo essa história, o chale teria sido retirado da cena do crime por Simpson, que supostamente o levou para casa e o presenteou à esposa. A reação dela? Nojo e rejeição. Mas em vez de descartá-lo, Simpson teria guardado o chale em um armário, onde permaneceu por décadas, passando de geração em geração dentro da família. No entanto, essa alegação se baseia apenas em uma tradição familiar sem provas documentais. Simpson, um oficial experiente, não foi mencionado nos relatórios da época e sua participação no caso permanece duvidosa. O historiador doutor Drew Gray refuta a ideia de que o chale pertencia à vítima Catherine Eddowes, afirmando que não há evidências de que o objeto foi encontrado no local do crime. Além disso, ele argumenta que Eddowes e outra vítima, Mary Kelly, estavam em extrema pobreza e provavelmente teriam vendido qualquer item valioso. Outro ponto levantado é o tamanho do chale, que era grande e pouco prático como vestimenta, levando alguns pesquisadores a sugerirem que poderia ser, na verdade, um corredor de mesa. A ausência do chale nos registros oficiais levanta questionamentos sobre sua real conexão com o assassinato. Se estivesse na cena do crime, teria sido um elemento crucial para a investigação. Assim, sua suposta retirada continua envolta em mistério, sem evidências concretas que sustentem essa versão dos fatos. O exame de DNA também é alvo de controvérsias, pois especialistas questionam sua validade devido à possível contaminação e degradação das amostras ao longo de mais de 130 anos. O criminologista Paul Guidry ressalta que a presença do DNA de Kosminski não constitui prova definitiva de que ele assassinou Catherine Eddowes. Além disso, um erro na referência genética, identificado em 2014, comprometeu a confiabilidade dos resultados. O barbeiro polonês foi inocentado como suspeito dos assassinatos de Whitechapel na década de 1940. Ele nunca poderia estar em 5 cenas de assassinato diferentes sem ser detectado ou identificado. Kosminski tem sido um bode expiatório conveniente baseado em um estereótipo, nada mais. O verdadeiro Jack se misturou como um caçador com uma camuflagem natural que a polícia, obviamente, erroneamente, o tornou irrepreensível. Apesar das críticas, a descoberta de Edwards reacendeu o debate sobre a identidade de Jack, trazendo à tona outras teorias que surgiram ao longo dos anos. Entre os suspeitos mais famosos, além de Kosminski, estão o pintor Walter Sickert, o médico Francis Tumblety e até mesmo o escritor Lewis Carroll. O chale pode ser uma relíquia intrigante, mas ele realmente prova que Aaron Kosminski foi Jack, o estripador? A resposta permanece incerta. Se o chale nunca foi oficialmente registrado na cena do crime, e se o DNA encontrado nele pode ter sido contaminado ao longo das décadas, então essa prova científica talvez não seja tão conclusiva quanto parece. O caso de Jack, o estripador, continua sendo um dos maiores mistérios da história do crime e, apesar dos avanços científicos, talvez jamais tenhamos uma resposta definitiva. Mas uma coisa é certa: a busca pela verdade está longe de acabar. Caminhar pelas ruas de Whitechapel, onde o estripador espalhou terror, é uma experiência inesquecível. Estive lá há alguns anos e trouxe comigo esta caneca. Um pequeno símbolo de um mistério que persiste há mais de um século. Ao olhar para ela, não posso deixar de pensar nas vítimas
mulheres que viviam em extrema miséria, muitas vezes forçadas a se vender por algumas moedas para sobreviver. E então me pergunto, o que leva alguém a cometer atrocidades tão brutais? Que segredos sombrios habitam a mente de um assassino? E você, o que acha? Acredita na culpa de Kosminski? Deixe sua opinião nos comentários. A história de Jack, o Estripador, ainda não chegou ao fim. E se você quer saber mais sobre essa história e outros crimes e mistérios, deixe seu comentário. Estamos considerando dedicar um dia da semana para bancar o detetive e desvendar enigmas intrigantes. O que acha da ideia? Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e deixe seu comentário. Esses gestos simples nos ajudam muito a continuar trazendo mais assuntos interessantes para você.